Glória a Deus, aleluia. Quero que neste momento está passando para o cooperador Maio, que estará dando continuidade no trabalho e ministrando a palavra do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Sou grato a Jesus por mais um dia. Peço desculpa pelo atraso. Agradeço ao companheiro que está aqui segurando as pontas, graças a Deus. A expectativa de vocês era hoje comer picanha do pastor Rui, né? Mas vocês vão comer arroz com feijão do cooperador. Pastor Rui justificando a ausência dele. Ele teve que estar na posse do pastor Vanderlei em Águas Claras. Então, ele pediu para mim trazer uma palavra. E eu orei ao Senhor uma oração rápida, antes de vir ao culto, pedindo o que Ele colocaria no meu coração para trazer a nós. E o Senhor colocou no meu coração falar sobre princípios. Quero ler com os irmãos lá em Jeremias 35. Jeremias 35. Que diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazenias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gedidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maassés, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: Nunca bebereis vinhos, nem vós e nem vossos filhos. Não edificareis casas, nem semeareis semente, não plantareis, nem construireis vinha alguma. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas filhas, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos as casas para nossas habitações, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficaremos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dizei aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis a instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes
ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós madrugando e falando, vós não me ouvistes. Até aí. Pode ficar sentado, só peço para fechar seus olhos, vamos fazer uma breve oração a respeito dessa palavra, que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações. Espírito Santo, obrigado, Jesus, por este dia, por este momento, por esta noite que estamos aqui reunidos mais uma vez, aprendendo mais de Ti, a Tua preciosa palavra. Pai, venha nos instruir mais um dia, que a Tua palavra venha ficar em nosso coração, que nós possamos aprender a cada dia e nós melhorarmos para a Tua honra e para a Tua glória. Venha se fazer presente neste culto de ensino, porque nós cremos, Senhor, quando estiver 2 ou 3 reunidos, ali Tu estarás também. Este é o nosso pedido. Amém. Aleluia. A palavra de Jeremias fala, 35, fala de um povo que não é muito conhecido, um povo pouco falado, os recabitas. Quando Israel estava passando por uma fase catastrófica, tanto espiritual quanto em crise material, seja bélica, Deus observou uma família no meio de Israel. E essa família, o Senhor fez questão de honrar publicamente, não só na era deles, na geração deles, mas em todo lugar que o Evangelho foi espalhado. Aqui está a história dos recabitas. E se nós formos pegar o que os recabitas fizeram que agradou os olhos do Senhor, que Deus fez o nome deles honrar em todas essas gerações, até que o Senhor venha, a ponto que serviu de ensino para Israel naquela época. Quem eram os recabitas? Os recabitas eram peregrinos que não construíam casas, como o texto diz, não plantavam vinhas, só viviam em tendas. E esses princípios que eles levavam não era da lei de Moisés, e sim era um princípio de seu pai, da geração passada, que algumas gerações passadas, Jonadab, sendo um peregrino, colocou e ordenou para que a sua geração passasse e não deixasse de servir estes princípios. E Deus, contemplando a família dos recabitas, quis tirar dali uma grande instrução, não só para o povo de Israel naquele momento, como para nós também. A palavra do Senhor diz que o Velho Testamento ele serve para o nosso ensino, aprendizado, para nós aprendermos e não somente deixar como contar a história, mas para edificar a nossa vida. E quando os recabitas, nessa era que Israel estava passando, catastrófica, espiritual, bélica, onde seus inimigos estavam cada vez mais se arrodeando para destruir Israel, Deus deu ali um ensino muito grande através dos recabitas. Avisou Jeremias, convidou para que eles fossem tomar um vinho na casa do Senhor. O problema aqui em si não era o vinho. A lei de Moisés não proibia de tomar um vinho. Era uma bebida que na época todos tomavam. Mas Deus se agradou de algo muito interessante que nós podemos analisar. Porque enquanto o povo de Israel ouvia a voz do Senhor o tempo todo, desta geração em geração, e Israel só voltava a escutar de verdade quando eles caíam nas mãos dos inimigos, quando eles começavam a viver uma vida de perseguição, uma vida de catástrofes, aí eles lembravam do Senhor. Diferente dos moabitas, que pegou uma instrução de seu pai e levava de geração em geração. Em uma época que o povo confiava mais em lideranças políticas do que no Senhor,
em uma época que os profetas estavam sendo perseguidos e ignorados. E ali, quando Jeremias se encontrou com aquela família e ofereceu vinho, eles disseram algo ao qual o Senhor instruiu Israel. Os recabitas ouvem os seus pais, levam firme as suas palavras, e eles não deixam de desobedecer para honrar a palavra de um velho que já tinha morrido algumas gerações atrás. E vocês, ó povo de Israel, que eu falo dia e noite, através dos profetas, pelas madrugadas, e vocês não me ouvem. Deus se agradou do princípio que os recabitas estavam levando de geração em geração. Ao ponto de Deus falar assim para a família dos recabitas, que na geração deles, Deus ia honrar, tanto espiritualmente, como que não iria deixar acabar a sua geração. Por uma atitude que, penso eu, levar o princípio não é fácil. Em uma época que, um exemplo, a única bebida que tinha era o vinho, e eles não tomavam vinho. Em uma época que eu acho que todos queriam ter uma casa, e eles não tinham suas casas, viviam em tendas. E ali se tornou uma lição espiritual para o povo de Israel, aonde os recabitas honravam seus princípios, aonde eles tinham uma constância em meio a uma geração corrompida. Aqui entendemos que o Senhor contempla os nossos princípios. E os nossos princípios vão muito além de nós protocolarmos eles, fazermos um ritual em certos momentos, mas em si, os recabitas não estavam em um auge de ser uma família que estava ali à frente do povo, e sim, não estava no momento que era só quando estava a família reunida, que eles estavam que eles estavam seguindo aquele princípio, e em si, era um princípio que, em todos os seus dias, eles guardavam no coração as palavras do seu Pai. E o que nós podemos, irmãos, aprender a respeito disso? O Senhor tirar dos recabitas esse exemplo e querer que nós tenhamos para nós também. Porque nós andarmos no princípio às vezes não é fácil. O princípio tem certos momentos que para nós seguirmos eles, se a gente não nos cuidarmos, é aquele momento que ninguém está nos olhando, é a hora que Deus vai nos observar. Se estamos ou não andando no princípio. Porque se nós formos parar para pensar, tem certas atitudes que nós jamais fazeríamos na presença de alguém. Tem certas atitudes que nós jamais teríamos a capacidade de fazer na presença de alguém. Mas o Senhor, se Ele disse que Ele está morando em nós, está acompanhando nós, fez de nós morada, a partir do momento que nós quebramos os princípios, sem estar alguém nos olhando, nós vai perdendo o temor, automaticamente nós estamos devagarzinho rompendo a nossa fé. Porque se nós temos fé que o Senhor está conosco, está morando em nós, a palavra do Senhor diz que nós somos casa do Espírito Santo, morada. Isto, no momento que não tem nenhuma pessoa humana nos acompanhando, nos orientando, está só nós e Deus, e nós rompemos os princípios, nós estamos devagarzinho abandonando a fé. Porque se nós queremos que o Senhor está conosco, mas automaticamente, quando está com alguém, com uma pessoa, nós quebramos os princípios, e quando nós estamos em oculto, mas ninguém, pessoa, nos olhando, nós quebramos esse princípio, nós estamos deixando de crer que o Senhor Jesus está contemplando nós. E essa foi a diferença dos recabitas, ao qual o Senhor olhou e honrou esta família por ter estes princípios. A preservação
da família dos Recabitas, a continuidade da descendência que Deus prometeu que ia honrar eles por esta nova atitude. E muitas vezes o princípio também não é somente nós protocolarmos algo, fazermos o mesmo ritual, fazermos a mesma teórica, só repetir as palavras, só ir ao culto. O princípio com o Senhor nós temos que ir além disso. Quando nós pegamos princípios, as primeiras pessoas a começar a cultuar a Deus, nós lembramos de quem? Caim e Abel. Teve o mesmo protocolo. Caim e Abel teve o mesmo protocolo de ali oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas quando nós pegamos livro de Gênesis 4, vamos ler Gênesis 4 para observar qual foi a diferença. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concedeu a luz a Caim e disse: alcancei o Senhor no homem, deu a luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Nós vemos aí que o protocolo foi o mesmo. Cada um pegou do seu trabalho o que Caim trabalhava na terra, tirou os frutos da terra e ofereceu ao Senhor. Abel era pastor de ovelhas, tirou do seu trabalho e ofereceu ao Senhor. O protocolo foi o mesmo, mas nem houve diferença. Por que Deus olhou para Abel e não para Caim? Vemos aqui uma palavra interessante, que Abel trouxe 2 primogênitos, trouxe a primeira parte, trouxe do melhor. Então, quando falamos em princípios, não adianta nós queremos enganar o Senhor. Nós podemos até, muitas vezes, querer seguir alguns princípios por disciplina, ou por medo do nome não estar no livro, mas o Senhor quer o quê? Quer que nós doamos em todas as áreas com alegria, seja no financeiro, seja nas atitudes, seja na presença do público, ou seja longe dos holofotes. O Senhor tem que guardar, nós guardamos os princípios dele no nosso coração, e não que nós venhamos ser como Israel, só guardar os princípios no dia que precisava da ajuda do Senhor, precisava do favor do Senhor. Não que nós venhamos ser como Caim, fez o mesmo protocolo, mas ofereceu o pior. Porque ele não ofereceu o primogênito, não foi a primeira parte, como a de Abel. Como que está a nossa vida de princípios com o Senhor? É só para amenizar o que o homem vai pensar de você? Porque muitas vezes a gente ligamos o que o homem pensa de nós. Eu acredito que isso não está errado, nós temos que lutar para ter um bom nome, para ter uma boa dignidade diante das pessoas, mas nós temos que aprender que muitas das vezes o que as pessoas pensam de nós não é o que nós somos, e até mesmo o que nós mesmos pensamos, às vezes não é o que nós somos. Às vezes eu penso que sou de uma forma, mas eu não sou. Mas nós temos que se importar o que Deus acha que nós somos. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E o princípio tem que estar no nosso coração. Nós temos que guardar as leis do Senhor, as leis da liberdade. Mas naqueles momentos que mais comprometem, é a hora que o Senhor nos contempla. Aqueles momentos que mais nós possamos no nosso ego interior achar não vai dar nada, é o momento da aprovação do Senhor. Como que nós estamos andando nos princípios? Como que nós estamos honrando ao Senhor com as nossas atitudes? E quando se fala em princípios, em atitudes que agradam a Deus, Deus faz questão de honrar.
Ele é galardoador para nos recompensar com a vida eterna e também com o melhor dessa terra. Isso me faz lembrar também uma história de uma outra mulher que foi honrada publicamente, porque fez ao contrário do que as pessoas iriam pensar dela e desejou o que o Senhor iria pensar dela. Sabe quem era essa mulher? Vamos ler, que está escrito lá em Mateus 14, olha o que diz. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães azedos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dor e o matariam. Mas eles diziam na festa para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa e em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E algum houve que em si mesmo se indignar e disseram: para que fez um desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez em boa obra, porque sempre tendes aos pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tens. Essa vez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que em toda parte do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aleluia. Essa mulher de Betânia ligou o que os religiosos iam pensar naquela época, mas ela queria saber o que Deus ia pensar dela. Ela se importou o que o Senhor Jesus iria pensar dela, e ela soube com sabedoria fazer o certo. Ela soube com sabedoria honrar o Senhor, não querendo se mostrar que ela era boa, mas sim se mostrar como serva. Porque se fosse pelos olhos dos religiosos que estavam ali, os próprios discípulos, poderia ter dado aos pobres. Que desperdício! Mas ela soube, de uma forma muito profunda, a fazer uma entrega para o Senhor, ao ponto do Senhor fazer questão de honrar ela de geração em geração aos que lê esse Evangelho. No livro de 1 Samuel diz que o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É muito bom nós estarmos sacrificando ao Senhor, mas o sacrifício tem que andar com os princípios. Nós aprendemos com o primeiro rei de Israel de uma forma dura que obedecer é melhor do que sacrificar. Não que nós deixamos de sacrificar, mas os princípios agradam os olhos do Senhor. Os princípios fazem o Senhor mover-se por nós. Se ele não os recapita lá nas peregrinações, morando em tendas, contemplou aquela família, ele também pode contemplar cada um de nós, mas é naquele momento que nós menos imaginamos, não é no palco, não é no culto. O princípio nós temos que levar em todas as áreas da nossa vida. Quem nunca errou? Claro, meus irmãos, nós erramos. Nós erramos, nós falhamos. Os maiores homens que nós vemos citando na Bíblia falharam, mas começaram a errar, quebrando os princípios. E aí aquele ditado: é melhor nós aprender com o erro dos outros do que nós praticar a mesma coisa. É melhor a gente aprender vendo a consequência que os outros passou, do que nós sofremos a consequência. Nós podemos até escapar das leis do homem. Podemos sim. Mas é impossível alguém escapar das leis espirituais. Não há ninguém.
E nós temos que pegar em consideração as leis espirituais e com certeza não olhar com um olhar de medo, não. Nós temos que olhar como prazeroso é seguir a lei da liberdade de Cristo Jesus. E como nós podemos desfrutar dela. Porque o Senhor tem bênçãos para nós, galardoadores. O Senhor tem portas abertas. A lei da prosperidade, a teologia da prosperidade está na Bíblia. Nós só não podemos interpretar da forma errada, mas o Senhor tem bênçãos para nós. O Senhor quer prosperidade. O Senhor, Ele quer que os seus filhos andam abençoados, com seus celeiros fartos. Mas nós não podemos fazer da bênção uma maldição. Não podemos fazer da bênção fazer nós quebrar os princípios. Não podemos mudar o foco. O nosso coração não pode estar guardado, não pode estar sendo controlado por aquilo que o Senhor pode nos dar. Mas em todo momento, nós temos que andar nos princípios, seja na dor, seja na alegria, seja no desânimo. Nós temos que aprender a ter constância. Temos que aprender a andar em disciplina, fidelidade, honra, temor. E isso não é fácil. Nós vamos pegar os grandes homens que receberam grandes dádivas do Senhor. Abraão, 20, 30 anos, se não me falha a memória, para gerar um filho. Quando seu filho Isaac nasceu, Isaac foi casado com 40 anos, era o filho da promessa que ia ter nação. Quando Isaac casou com Rebeca, a mulher estéril também, mas quantos anos andando nos princípios para essa mulher? Deus havia amado de Rebeca, mais 20 anos. Então nós temos que ter constância para nós conquistarmos as bênçãos, o favor do Senhor. E até o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador, passou por situações difíceis. Se nós formos pegá-lo no Getsemane, olha o que o Senhor falou: a minha alma está profundamente triste. Mas ele continuou obedecendo. Aleluia. Não quer dizer que nós andamos em princípios, que nós não vamos passar lutas, não vamos passar dores. Não quer dizer que nós andamos em princípios, que as coisas vão ser fáceis. Não são fáceis. Mas nós temos que andar no padrão que o Senhor Jesus quer que nós se enquadramos. E nós temos que guardar no nosso coração e ter convicção: o Senhor se agrada de princípios. O Senhor se agrada na obediência. O Senhor se agrada de nós lutarmos para vivermos na sua lei. Mas não é fácil. Não é fácil. Se o nosso próprio Senhor chegar ao ponto da sua alma estar passando terríveis, momentos terríveis, e mesmo assim continua a obedecer. E nós não somos melhor que Jesus para as coisas serem fáceis. Nós não somos melhor que Jesus para as coisas serem fáceis. Nós somos imitadores de Cristo. Aleluia. E se tem uma coisa que o Senhor zela, é pela sua palavra. Se tem algo que o Senhor faz questão de honrar, é a sua palavra. Se nós manter a constância, erramos, vamos começar de volta. Agora eu consigo. Falhou? Não, eu vou melhorar. O negócio é lutar. O céu é conquistar a força. As nossas conquistas do crente é conquistar obedecendo. E a fé tem que estar alinhada com a atitude, não importa qual o momento que nós estamos passando. Que nós venhamos ser como os recabitas. Não importa a situação, honrar o nosso Senhor. E não teimosos como o povo de Israel, que ouviram tanto o Senhor e não deixaram a palavra adentrar em seus corações. Eu conheço um pastor que
Ele passou uma infância muito triste. E ele conta que passou 35 anos orando todos os dias para que Deus salvasse a mãe dele. 35 anos não é um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. É uma vida. Mas ele sempre teve o princípio de orar pela sua mãe. Que quando ele tinha 9 anos de idade, ele pegou a sua mãe em um ato com outro homem que não era seu pai. Sua mãe era crente e a sua mãe saiu de casa e nunca mais viu ela. Quando ele encontrou ela, ele já estava na fase adulta. A sua mãe tinha virado morador de rua e ele ficou 35 anos orando. Até que um certo dia ele conta que numa madrugada ele recebeu a visita de um anjo. E esse anjo falou para ele: hoje vai ser realizada uma oração sua. Estou indo libertar sua mãe. E ele ficou surpreso com aquela visita. E relata o testemunho da mãe dele, que esse mesmo anjo foi nessa mesma hora na casa da mãe dele e falou para ela: quer ser liberta? Ela estava em um sonho. Quando ela acordou do sonho de um bicho querendo pegar ela, uma pessoa batia na porta. E quando a pessoa batia na porta, era um homem com um terno muito bem vestido. O homem perguntou para ela: quer ser liberta? E ela falou: do quê? O sonho que você teve agora há pouco. Você amarrado a um bicho querendo pegar você. Você quer ser liberta? Ela falou: eu quero. Perdoa seu marido, liga para ele e pede perdão pelos seus filhos. E a mãe dele, naquele dia, foi liberta, aceitou Jesus, reconciliou. E não faz muitos dias, ela faleceu com Jesus. Foi salva. Imagina se esse pastor tivesse quebrado o princípio de orar pela mãe dele. Imagina se ele tivesse desistido e falado: o senhor não está ouvindo minha oração. Chega. Mas há um tempo para todas as coisas. O segredo é nós perseverar até o fim. Aleluia. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, que vem de encontro com a minha vida, e eu creio que possa vir de encontro com a vida de cada irmão. Que os irmãos venham cada dia mais permanecer firme na palavra do Senhor Jesus. Que nós venhamos andar cada dia mais nos princípios do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Só basta nós obedecermos. Quero fazer uma oração com meus irmãos para ficar de pé e já vou retornar para o companheiro. Pai, te louvamos, Jesus, por esta palavra. Te agradecemos, Espírito Santo, por este momento. Senhor, venha falar, Jesus, que a tua palavra venha estar em nossos corações. Que nós possamos, Pai, cada dia mais andar nos teus princípios. Que nós venhamos fazer o melhor, Senhor. Que nos momentos, Senhor, de desânimo, que nos momentos, Pai, da nossa fé desfalecer, nós venhamos, Pai, ter disciplina, Pai, e crer, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir. A tua obra é completa. O Senhor é um Deus que não esquece dos teus filhos. Que nós venhamos ter força, Pai, para passar pelo deserto. Que nós venhamos, Jesus, ter força e convicção de guardar, Pai, as tuas leis no nosso coração. E não importa o momento, situação, mas que nós somos, Senhor Jesus, firmar a nossa fé em Ti. Pai, Tu és a nossa rocha. Que nós venhamos, Senhor Jesus, Pai, fortalecer não só nós, mas através do nosso exemplo para nossos familiares, os nossos filhos. Que nós venhamos, meu Deus, a cada dia mais, Senhor, Pai, ser exemplo de fé para o nosso próximo. Que nós venhamos ser exemplo para os nossos amigos. Que nós possamos, Jesus, estar com o nosso caráter cada dia moldado na Tua presença. Que as pessoas possam olhar para nós e ver, Pai, a Tua presença brilhando em nós, o Teu caráter refletido em nós. Senhor Jesus, venha fazer de nós, Pai, verdadeiramente, Pai, cristãos a cada dia, transformados, resgatados. Venha fazer de nós, Pai, a cada dia mais libertos de tudo aquilo que o mundo nos oferece, mas que nós venhamos, Pai, todos os dias meditar na Sua palavra, guardar os Teus mandamentos, os
teus preceitos, as tuas leis, que nós venhamos, Jesus, todos os dias lembrar, Senhor, que é melhor ser fiel, é melhor obedecer, que nós venhamos todos os dias, Pai, lembrar, Senhor Jesus, que tu zela pela tua palavra, que vale a pena guardar os teus princípios, que tu és o Deus fiel, tu és o Deus bondoso, zeloso, Pai amado, que nós venhamos todos os dias, Pai, ler, meditar nas tuas escrituras, e lembrar que tu és o mesmo Deus ontem, o Deus que honrou José, o Deus que honrou a família dos recabitas, o Deus que honrou o rei Davi. Tu és o mesmo Deus hoje, que pode, se nós andarmos nos teus princípios, honrar, não porque nós merecemos, mas porque a tua palavra é fiel, a tua palavra não mente. E se nós, Pai, andarmos verdadeiramente nos teus princípios, eu creio, Senhor, que o céu moverá em favor do teu povo, o céu moverá a favor dos teus filhos. Pai, que nós venhamos, Jesus, crer no Deus, que é o Deus ontem, hoje e eternamente. E nós cremos no Deus que tudo pode, um Deus que abre porta onde não há porta, um Deus que abre, um Deus que fecha, um Deus que liberta, um Deus que cura. Senhor Jesus, não importa a situação, que a tua palavra venha estar em nosso coração e nós venhamos andar nos teus princípios. É o nosso pedido, nós te louvamos. Amém, Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Deus, e eu esqueci a frase. Como amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, Deus abençoe por estar conosco no plano Senhor.